Nos estudos que eu tenho feito na Federação Espírita de São Paulo, a gente acabou de estudar, né, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro do Chico Xavier, escrito através do espírito Humberto de Campos. E nesse livro é contada a história do plano espiritual para o Brasil. Então, falando como é que foi na época do descobrimento, todo o projeto que foi pensado no plano espiritual para o Brasil. E num determinado capítulo, eles falam que Ismael, né, que era o mentor da Falange do Bem, do plano espiritual, ele resolve fazer um plano de cura aqui no Brasil. E nessa cura, eles resolvem fazer através da homeopatia. E no livro eles chegam a citar o Hahnemann, mas assim, não abre nada sobre ele, acaba, a gente fica assim, meio mal localizado na história, né? Então eu queria saber quem foi Hahnemann. Queria que você me respondesse isso. Quem foi Hahnemann? Cláudia. O Samuel Hahnemann é um médico alemão que é considerado o criador da homeopatia, porque ele conseguiu, na época dele, fazer o entendimento de uma série de questões filosóficas e práticas que fizeram surgir uma nova medicina. Então, a homeopatia, ela é uma medicina em si, porque ela tem um corpo filosófico doutrinário, uma metodologia, uma ciência, um corpo de medicamentos próprios, né? Então, ela funciona numa totalidade para atender todas as alterações de doença. Então, o Hahnemann ele nasce em 1755 numa cidade chamada Meissen, na Alemanha, e a 10 de abril, né? Então, até 10 de abril é considerado um dia de homenagem para o mestre de Meissen, como ele é chamado. E o Hahnemann, ele nasceu numa família de pintores de porcelana. O pai dele pintava aquelas porcelanas lindas que tem naquela região da Alemanha. E a expectativa é que o Hahnemann fosse um pintor de porcelana como o pai, né? Mas logo desde pequeno ele demonstrou a genialidade dele. Ele tinha muita facilidade para aprender línguas. Ele era muito culto. Então o príncipe da região, vendo aquele menino, falou: não, esse menino aqui, ele não vai ser pintor. Ele vai desenvolver, vai estudar. E o pai tinha uma expectativa, então, que ele se tornasse rico e fosse ser comerciante. Só que o Hahnemann despertou para esse lado da cura e da medicina desde muito cedo. E só uma elite fazia a medicina. E, inicialmente, então, esse príncipe banca os estudos de Hahnemann. Então, ele tem uma trajetória já como se fosse uma pessoa já enviada realmente para um propósito, né? E para você ver o nível dele, na faculdade de medicina, ele ensinava grego e latim para os próprios companheiros. E assim ele pôde custear a sua faculdade, né? Então ele vai se desenvolvendo e ele vai buscar o doutorado dele em 1779, né, lá na Alemanha, e em 1796 ele tem o primeiro insight do que seria a homeopatia, estudando a matéria médica da quina. Da quina tão famosa hoje, com a tal da hidroxicloroquina, né? A quina, na época, era o primeiro medicamento mundial. As companhias das Índias Ocidentais pegavam a casca de uma árvore lá no Peru, no meio da Amazônia, e dela faziam um pó. Esse pó branco e amargo era usado para combater as febres, principalmente a malária. A malária estava endêmica pelo mundo todo. Então, foi um medicamento que ficou conhecido
porque ele tratava febre. E ele era um tônico. Até hoje a gente toma água tônica de quinino, que vem do uso do quinino. Então, o que aconteceu? Ele estudando, ele percebeu, mas não é porque o pó é branco que cura a febre. Mas não é porque o pó é amargo que cura a febre, que eram as teorias da época, a medicina teórica. Então, ele percebe que é o uso dinâmico, se você usar a quina para uma pessoa que não tem nada, ela vai desenvolver uma febre parecida com a febre terçã, que é a malária, que é uma febre que dá a cada 3 dias. Então, ele relacionou aquele princípio hipocrático, os semelhantes que se curam pelos semelhantes. Ele falou, nossa, aí está o princípio de cura de Hipócrates, similia similibus curento. Então, a gente considera esse o marco inaugural da homeopatia. E quase que a vida do Hahnemann se confunde com o desenvolvimento da homeopatia. Por isso que é muito importante, e nós vamos ter que voltar num outro dia para esse tema, né? Porque contar um pouco da vida do Hahnemann é contar um pouco dos fundamentos da medicina homeopática. A iniciar por esse insight da lei de cura de Hipócrates, né? E a aplicação prática do quinino e a descoberta que ele produz efeitos dinâmicos no organismo são. E desde o início, então, o que o Hahnemann tenta? Dar mínimas doses. Porque ele sabia que se ele desse muita dose, ele ia intoxicar. Então, ele começa a fazer aquele processo de diluição e descobre a dinamização. Aí nós vamos um dia colocar, porque é um outro insight do Hahnemann, né? Raras são as pessoas que têm tantos insights assim na vida. Talvez como o Hahnemann eu conheci só uma pessoa, que foi o Dr. Walter Edgar Maffei, patologista aqui brasileiro, que também teve bem uns 10 insights durante a vida dele de coisas novas, né? Normalmente a gente reproduz como se a gente se aceitasse em cima dos ombros dos mestres, né? Então, obrigado pela pergunta. Só mostrar a importância do Hahnemann, que é essa figura, e nós vamos voltar oportunamente. Então, podemos fazer um pouco uma sequência dos princípios explicando através da vida do Hahnemann. Talvez seja bem interessante para a semana que vem. Bacana, gostei disso daí. E assim, já elucidou, porque eu não sabia a coisa do quinino, essas coisas, bacana. Muito bom. Sim, quando esse pessoal vem falar de hidroxicloroquina, eles estão trazendo a farinha e nós já temos o bolo. Certo. Foi por aí que o Hahnemann começou. Só para iniciar a conversa, quando a gente fala que hidroxicloroquina não funciona para tratar essa doença do Covid, a gente fala com propriedade, histórica, inclusive. Né? Mas as pessoas... E ainda que é uma história longa, né? O princípio aí da homeopatia foi muito cedo, né? Então, assim, essa coisa de também quererem desbancar tá errado, né? Tem que dar valor à homeopatia, né? Sim, exato. São os interesses da indústria farmacêutica que não deixam. Mas a gente tem interesses humanos que vão além. Obrigado, então, Cláudio.